Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo, de Física 1. Vamos dar continuidade ao nosso curso de termologia. Na última aula que nós tivemos, eu falei sobre a termometria, que é o estudo exclusivo da temperatura. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o efeito produzido pelas variações de temperatura. Quais são esses efeitos? A dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Então, pegue o material de vocês aí, o material de vocês, o Bernoulli, que se encontra na página, vamos dar uma olhada aqui, se encontra na página 33. 33. O assunto é termometria e dilatometria. Aula de hoje exclusivamente dilatação térmica, porque na aula passada nós já falamos sobre a termometria, ok? Então, pega o material de vocês, vamos acompanhar a aula, tudo bem? Dilatação térmica. A dilatação térmica pode ser dos sólidos e dos líquidos. A dilatação térmica dos sólidos, ela é do tipo linear, ou superficial ou volumétrica, enquanto a dilatação térmica dos líquidos é exclusivamente volumétrica. No tocante à dilatação dos sólidos, nós temos dilatação linear, corresponde à variação apenas do comprimento. A dilatação superficial, variação da área, comprimento e largura. A dilatação volumétrica, variação do volume, comprimento, largura e altura. Certo, pessoal? No tocante à dilatação dos líquidos, nós temos apenas a dilatação volumétrica, comprimento, largura e altura. Lembrando que o líquido não possui forma própria, ele assume a forma do recipiente que o contém. Dando sequência à nossa aula, nós temos a dilatação linear é o aumento no comprimento de um objeto. A figura mostra uma barra com o comprimento inicial L0. Aumentando a temperatura, a barra aumenta de tamanho linearmente, passando a ter um comprimento final maior do que o comprimento inicial. O aumento de tamanho da barra, que corresponde a esse espaço que eu estou marcando aqui, ó, é o ΔL, é a variação no comprimento da barra. Vou chamá-lo, a partir da aula de hoje, de dilatação linear da barra ou do sólido. Observe que aqui eu tenho a mesma barra com o comprimento inicial L0. Aumentando a temperatura duas vezes mais, 2 Δθ, você vai verificar que o ΔL será duas vezes maior. Conclusão: quanto maior a variação de temperatura, maior o ΔL, maior a variação de comprimento da barra. Isso quer dizer que o ΔL é diretamente proporcional à variação de temperatura. Do outro lado, nós temos mais um detalhe importante. Vamos pegar a barra com comprimento inicial L0, aumentando a temperatura, nós teremos uma variação ΔL, igualzinho aconteceu aqui, certo? Só que agora, nós vamos pegar uma barra com o comprimento duas vezes maior, ó, 2 ΔL. Aqui o comprimento era L0, aqui o comprimento passou a ser 2L0. Submetemos a mesma variação de temperatura com comprimentos iniciais diferentes. Você irá notar que o ΔL será duas vezes maior. Conclusão, podemos perceber que o ΔL, tá vendo? ΔL é diretamente proporcional à variação de temperatura, mas também é diretamente proporcional a quem? Ao comprimento inicial da barra. ΔL é diretamente proporcional à variação de temperatura e também ao comprimento inicial da barra. Assim, podemos equacionar o ΔL, ou seja, a dilatação linear de uma barra
é dada por ΔL igual a L0 vezes alfa vezes delta teta. Quem é o ΔL? A variação de tamanho, tanto que aumentou a dilatação linear da barra, ΔL. O L0, comprimento inicial da barra. Delta teta, variação de temperatura. Observem que o ΔL é diretamente proporcional a L0 e também diretamente proporcional a delta teta, que é a variação de temperatura. E o alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação linear do material. O alfa é uma constante de proporcionalidade que depende do material e denomina-se coeficiente de dilatação linear do material. O alfa é tabelado, não existindo a menor condição de você decorar o coeficiente de dilatação linear dos materiais, certo? Isso não será cobrado de você. Bom, nós temos aqui uma tabela mostrando os coeficientes de dilatação linear. Observem, a tabela mostra, por exemplo, dentre esses elementos que eu tenho aqui, o coeficiente de dilatação linear da platina é o menor deles, enquanto o coeficiente de dilatação linear do chumbo é o maior deles. Nesta tabela, com esses elementos apresentados, os coeficientes de dilatação dos materiais estão variando da platina até o chumbo em ordem crescente. Tudo bem? Bom, dando sequência, a dilatação superficial é o aumento na área do material. Nós temos uma placa retangular, né, que tem comprimento e tem largura. Aumentando a temperatura, ela vai ter aí ó, uma nova área. Observe a área crescendo. Aumentou a temperatura, a área vai aumentar. Tá vendo? Então, nós temos aqui ó, a parte azul, a área inicial. O retângulo maior, a área final. A área vermelha é a diferença entre a área final e a área inicial, ou seja, é o ΔS, é a dilatação térmica superficial, que corresponde a quem? A área final menos a área inicial vai dar exatamente a área vermelha, que representa a dilatação superficial da placa. Vamos lá? Então, nós temos aqui, né, a diferença entre as áreas, né, que vai dar exatamente o ΔS. A dilatação superficial também é motivada pela variação de temperatura. ΔS, que é o aumento na área do material, é dada pela seguinte equação, que é exatamente a mesma fórmula da dilatação linear, só trocando as letrinhas, ó. ΔS é igual a S0 beta delta teta. Quem é o ΔS? A dilatação superficial. Quem é o S0? A área inicial da placa. Quem é o delta teta? A variação de temperatura. Observa-se então que o ΔS é diretamente proporcional a S0, que é a área inicial. O ΔS é diretamente proporcional a delta teta, que é a variação de temperatura. E o beta? O beta é o coeficiente de dilatação superficial, que também varia de material para material. Esse assunto é bem simples. Observe-se que, entre os materiais que eu estou apresentando para vocês nesta tabela, quem tem o menor coeficiente de dilatação superficial é a platina. Quem tem o maior coeficiente de dilatação superficial é o chumbo. Tá vendo? Dá uma olhadinha na tabela, onde os coeficientes de dilatação superficial, que é o beta, se encontram crescendo da platina até o chumbo. Bom, detalhe importante, pessoal, muito importante. O coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, é 2 vezes maior do que o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Compare, por exemplo, o chumbo, ó, coeficiente de dilatação superficial, 5,4 vezes 10 a menos 5.
Olha o coeficiente de dilatação linear do chumbo, que é o alfa, 2,7 vezes 10 a menos 5. Observa-se, então, que o beta é 2 vezes maior que o alfa. Coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Beta, 2 vezes o alfa. Dando sequência, vamos falar da dilatação volumétrica. Aumento de volume, pessoal. Aqui eu tenho um cubo, tá vendo? Ele tem comprimento, ele tem largura e tem altura. Aumentando a temperatura, aquele cubo vai aumentar de volume, dê uma olhada. Isso aí é o que nós chamamos de dilatação volumétrica, ocorrendo em 3 dimensões devido à variação de temperatura. Aqui eu tenho o volume final e aqui eu tenho o volume inicial. A diferença entre o volume final e o volume inicial é o que nós chamamos de quê? Dilatação volumétrica. Dê uma olhada. Delta V é igual ao volume final menos o volume inicial. A diferença de volume é a dilatação volumétrica. Então, como que nós iremos determinar o ΔV? Usando a mesma equação que nós usamos para dilatação linear e superficial, trocando apenas de letrinhas. ΔV, que é a variação de volume, dilatação volumétrica, é igual ao volume inicial vezes o gama vezes o Δθ. Isso quer dizer, quanto maior o volume inicial, maior a dilatação volumétrica. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação volumétrica. Conclusão, a dilatação volumétrica ΔV é diretamente proporcional a V0, que é o volume inicial, e também diretamente proporcional a Δθ, que é a variação de temperatura. E o gama? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrico e também varia de material para material. Então, vamos aí aos dados importantes dessa fórmula. Gama é uma constante de proporcionalidade que depende do material e denomina-se coeficiente de dilatação volumétrico do material. Então, percebemos que a dilatação linear ocorre em uma única dimensão, certo? Aumento no comprimento. A dilatação superficial ocorre em 2 dimensões, aumento na área, largura e comprimento. E a dilatação volumétrica ocorre em 3 dimensões, aumentando volume, largura, comprimento e altura. Então, aí nós temos as 3 dilatações envolvendo a parte dos sólidos. Então, no caso da dilatação volumétrica, temos aqui, os coeficientes de dilatação volumétrico, o gama. Bom, aqui eu tenho uma tabela mostrando que o coeficiente de dilatação volumétrico da platina é menor que o do chumbo. É menor, tá vendo? Dá uma olhadinha aí. Observem que os coeficientes de dilatação volumétrico estão aumentando em ordem crescente da platina até o chumbo. Então, aqui nós podemos observar o seguinte, novamente super importante este detalhe. Dá uma olhadinha para este cenário aqui, Uma tabela com os coeficientes de dilatação linear, alfa, dilatação superficial, beta, dilatação volumétrica, gama. Observe que o gama é 3 vezes o alfa e o beta é 2 vezes o alfa. Basta você olhar aqui, por exemplo, o chumbo, 8,1 é 3 vezes maior que 2,7. 5,4, 2 vezes maior que 2,7. Então, beta, 2 vezes alfa. Gama, 3 vezes alfa. Então, a dilatação térmica dos sólidos é bem simples, né? Podendo ser linear, superficial ou volumétrica. No caso da dilatação dos líquidos, faz sentido apenas a dilatação volumétrica. Então, vamos lá. O líquido não possui forma definida.
A lei da dilatação dos sólidos é igual à dos líquidos. São as mesmas equações. Então, você não tem que se preocupar com as equações, porque são as mesmas. Tem que entender a teoria. A dilatação dos líquidos, o único aspecto relevante é a dilatação volumétrica. Então, vamos lá. Bom, o líquido não tem forma própria. Qual é a forma do líquido? É a forma do recipiente que contém o líquido. Então, nós temos o recipiente também dilata. Então, se nós tivermos um recipiente, no interior do recipiente tem um líquido. Se nós aumentarmos a temperatura, o recipiente vai dilatar? Claro que vai. O líquido também vai dilatar? Claro que vai. Mas o líquido dilata mais que o recipiente. O que vai acontecer? Se o líquido dilata mais do que o recipiente, o líquido irá transbordar, derramar do recipiente. Então, no caso dos líquidos, só faz sentido a dilatação volumétrica. E a dilatação volumétrica nós vimos no slide anterior, que é dada por ΔV é igual a V0 gama delta T. Essa fórmula era a dilatação volumétrica dos sólidos. É a mesma que permite calcular a dilatação volumétrica de um líquido. ΔV, que é a dilatação volumétrica do líquido, é igual ao volume inicial do líquido, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, vezes a variação de temperatura. São as mesmas equações? Então, logo na sequência, podemos entender a teoria. Não se esqueça que o volume final de um líquido, depois que ele dilatou, é o volume inicial que ele tinha, mais a sua dilatação. Volume inicial mais o tanto que dilatou vai dar exatamente o volume final do líquido. Então, o volume final de um líquido é igual a V0 mais ΔV. Mas isso é bastante evidente, né? Dando sequência à nossa aula, pessoal, nós temos aí, ó, vamos lá, ΔV, variação do volume, V0, volume inicial, V, volume final, Δθ, intervalo ou variação de temperatura, gama, coeficiente de dilatação volumétrico do líquido. Ok? Tranquilo essa parte do líquido? Agora vamos aos detalhes importantes. Os líquidos não têm forma definida. Eles assumem a forma do recipiente que os contém. Bom, sabemos disso. Assim, para os líquidos, não calculamos dilatação linear e nem dilatação superficial. Para os líquidos, consideramos apenas a dilatação volumétrica. Eu já havia dito isso para vocês no slide anterior. Dando sequência, olha o que acontece com a dilatação volumétrica dos líquidos. A complexidade aqui é que o líquido, para ser analisado, para compreendermos a dilatação de um líquido, ele deve estar inserido no interior de um recipiente. Então, nós temos que preocupar tanto com o líquido como com o recipiente, pessoal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um recipiente. Tá vendo? Contendo um líquido. Se nós aumentarmos a temperatura, o que vai acontecer? O recipiente vai dilatar, vai aumentar de tamanho. O recipiente vai crescer. Porém, o líquido no interior do recipiente também vai aumentar de volume e vai crescer. Normalmente, os líquidos dilatam mais que os sólidos. Os líquidos dilatam mais que os sólidos. Então, o que vai acontecer? O líquido vai dilatar mais, automaticamente ele irá derramar, transbordar do recipiente. Legal, não é? Então, iremos pegar um recipiente a uma temperatura inicial qualquer e elevar a temperatura, verificaremos que o líquido transbordará do recipiente, pois o líquido dilata mais que o recipiente. Então, percebemos uma variação nas dimensões do recipiente, bem como
no volume do líquido. Esse volume de líquido derramado do recipiente corresponde à dilatação aparente do líquido. Preste atenção. O volume que derramou é a dilatação real do líquido? Não é. O volume que derrama é a dilatação aparente, porque o recipiente também dilatou. Se o recipiente não tivesse dilatado, o volume de líquido derramado seria a dilatação real do líquido. Como o recipiente também dilatou juntamente com o líquido, o volume derramado é a diferença entre a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente, que nós iremos chamar, a partir da aula de hoje, de dilatação volumétrica aparente. A parte derramada é a dilatação volumétrica aparente do líquido. Então, conclusão: os líquidos dilatam mais que os sólidos. O volume de líquido que transborda é a dilatação aparente do líquido, não é a sua dilatação real. Lembrando que o recipiente também dilatou. Exemplo: tanques de gasolina. Se você encher um tanque de gasolina até o seu limite máximo, quando aumentar a temperatura, a gasolina irá dilatar mais que o tanque. Consequentemente, irá transbordar do tanque. Aí, a parte de gasolina que derrama do tanque pode danificar, né, a estrutura metálica do carro, principalmente a pintura. Então, não é recomendável encher o tanque até o seu limite máximo, porque os líquidos dilatam mais que os sólidos. Então, a gasolina irá transbordar do recipiente quando ocorrer uma elevação de temperatura. Ok, moçada? Acho tranquilo para vocês compreenderem essa parte. Então, dando sequência, como que iremos determinar o volume derramado? Ou seja, a dilatação aparente do líquido. Vamos calcular o volume derramado? A dilatação volumétrica aparente do líquido, olha, o ΔV aparente, que é o volume derramado, é igual a quem? É igual à dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Exatamente. O líquido dilatou mais do que o recipiente. Então, a diferença entre a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente será exatamente a dilatação volumétrica aparente, a parte que derrama, a parte que transborda. Então, a parte derramada é igual ao ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Lembrando que as dilatações volumétricas são calculadas pela equação ΔV igual a V0 gama vezes ΔT, ou Δθ, eu posso usar a fórmula para essas três dilatações aqui e relacionar os coeficientes de dilatação volumétrico. Vamos lá. ΔV aparente é V0 vezes gama aparente vezes ΔT. ΔV do líquido é V0 vezes gama do líquido vezes ΔT, menos ΔV do recipiente, é o V0 vezes o gama do recipiente vezes ΔT. Cancelamos o V0, cancelamos o ΔT, chegaremos a uma relação entre os coeficientes de dilatação volumétrico dos três termos envolvidos lá em cima. Aqui eu tenho coeficiente de dilatação volumétrico aparente é igual ao coeficiente de dilatação volumétrico do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. Bom, observem que essa primeira equação que eu estou circulando aqui, ó, ΔV aparente é igual a ΔV do líquido menos ΔV do recipiente, ela permite a resolução dos exercícios sobre dilatação do líquido. Essa equação aqui de baixo, ela pode ajudar vocês. De repente, você precisa calcular ou precisa conhecer o coeficiente de dilatação volumétrico aparente,
Aí você usa essa equação aqui, ó, gama aparente é igual a gama do líquido menos gama do recipiente. Mas lembrando que isso aqui se encontra exatamente aqui dentro, ó. Então, não há necessidade de você ficar preocupando, imaginando que são duas equações diferentes. Isso aqui, ó, de baixo, se encontra exatamente na sequência matemática da equação de cima. Então, essa equação de cima permite a resolução das questões. Dando sequência à nossa aula, não podemos deixar de comentar sobre o comportamento anormal da água, anomalia da água. A água apresenta uma dilatação anormal no intervalo de 0 até 4 graus. Quando você aumenta a temperatura de 0 até 4 graus, normalmente os corpos aumentam de volume. É ou não é verdade? Está aumentando a temperatura, aumenta o volume. Porém, de 0 até 4 graus aumentando a temperatura, a água não aumenta de volume, ela diminui de volume. Ou seja, de 0 até 4 graus, a água tem um comportamento anormal, anômalo. Ou seja, de 0 até 4, ela diminui de volume. Isso é importante, que eu vou comentar daqui a pouco, para a manutenção da vida dos animais aquáticos, a manutenção da fauna e da flora. Observe, aquecendo certa massa de água, inicialmente a 0 graus Celsius, até a temperatura de 100 graus Celsius, verificamos que de 0 a 4 graus, olha o detalhe, o volume da água diminui, pois o nível da água do recipiente abaixa, ocorrendo a contração. A partir de 4 graus, continuando o aquecimento, o nível da água sobe, assim como acontece com as demais substâncias. Ou seja, significa aumento de volume ocorrendo a dilatação. Então, de 0 até 4, a água diminui de volume. Acima de 4, ela volta a aumentar de volume. Olha o esquema abaixo. Portanto, a água apresenta um comportamento excepcional, anormal, diminuindo-se, contraindo-se de volume quando aquecida de 0 até 4. Olha o desenho. Olha o volume da água a 0 graus. De 0 até 4, aumentando a temperatura, ela diminuiu de volume. Olha, depois, acima de 4 graus, ela volta a aumentar de volume novamente. Isso aqui é a chamada anomalia da água, importante para a manutenção da vida. Bom, então nós podemos construir o gráfico do volume da água variando em função da temperatura. Dê uma olhada no gráfico. De 0 até 4 graus, aumentando a temperatura, o volume da água diminui. Olha aí, comportamento anormal. Acima de 4 graus, aumentando a temperatura, o volume da água aumenta. Ou seja, a partir de 4 graus, ela passa a ter um comportamento considerado normal. Porém, de 0 até 4, este comportamento é anômalo, anormal. Tudo bem, moçada? Bom, aprendemos que para uma mesma massa, a densidade é inversamente proporcional ao volume. Dessa forma, podemos construir o gráfico da densidade da água variando em função da temperatura. Observem no gráfico. Densidade da água variando em função da temperatura. Esse gráfico é o contrário do outro, claro. Densidade é inversamente proporcional ao volume para uma mesma massa de água. Isso quer dizer, aumentando a temperatura de 0 até 4, ó, o volume da água diminui, então a sua densidade aumenta. A partir de 4 graus, dê uma olhada, a partir de 4 graus, o volume da água aumenta, então a sua densidade diminui. Tá vendo? Então, nós temos o gráfico do volume da água em função da temperatura e da densidade da água em função da temperatura. Por que esse comportamento da água
é essencial para a manutenção da vida. Por quê? Nos invernos rigorosos, à medida que a temperatura vai diminuindo, vamos imaginar, a temperatura está a 4 graus, vai diminuindo. 4 graus, 3 graus, 2 graus, 1 grau, 0 graus. Quando a água diminui de temperatura de 4 até 0 graus, ela aumenta de volume. Ela aumenta de volume. De 0 até 4, ela não diminui volume? De 4 até 0, ela aumenta de volume. Então, vai diminuindo a temperatura do ambiente de 4 até 0, a água vai aumentando de volume. Vai aumentando de volume, vai diminuindo a densidade. Então, quando a água chega a 0 graus, ela tem a sua menor densidade. Ela é mais leve. Ela tem a sua menor densidade. Então, o que vai acontecer num lago nos invernos rigorosos? Quando a temperatura chega a 0 graus, a água com menor densidade, mais leve, vai subir, vai atingir a superfície do lago, enquanto a água mais quente fica no fundo. Então, a água a 0 graus, menos densa, mais leve, sobe até a superfície. Onde que ela vai congelar? Ela vai congelar na superfície, mantendo a água no interior do lago, dos rios, no seu estado líquido, preservando assim a vida dos animais, a manutenção da fauna e da flora. Então, o comportamento anormal da água explica por que, em invernos rigorosos, os lagos se congelam na superfície. Quando a temperatura do ar diminui, atingindo valores pouco menores do que 4 graus, a densidade da água superficial fica menor do que a da água mais quente no fundo. E assim, a água fria, menos densa, fica na superfície, por cima, congelando. Desse modo, quando a temperatura da água superficial atinge 0 graus, a água superficial se congela, enquanto a água do fundo continua líquida. Isso é fundamental. O comportamento anormal da água é fundamental para a manutenção da vida. Tarefa de casa. Bernoulli, volume 1, página 40. Questões, que vai da número 1 até número 6, são as questões de aprendizagem. Página 41, questão número 1 até questão número 13. Ou seja, são os exercícios propostos. E depois nós temos a seção Enem na página 43, as questões de 1 até a número 3. Importante que vocês resolvam, façam as questões e tire dúvida comigo. Se não deu conta de fazer um determinado exercício, passa para o próximo e assim por diante. Vai marcando os duvidosos e tirando dúvida comigo. Ok? Estou à disposição. Você pode entrar em contato comigo que eu esclareço as dúvidas. Não deixem de fazer a tarefa de casa. Ela é de suma importância para a sua aprendizagem. Eu estou aqui para ajudá-los. Mesmo estando à distância, nós temos aí veículos de comunicação de tal forma que podemos esclarecer as eventuais dúvidas. Boa semana a todos vocês, bons estudos e um grande abraço do professor Regis.